Começando mais uma edição do Podcast Mão nessa última semana de novembro e primeira semana de dezembro, último mês do ano chegando, última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians campeão antecipado, mas o Timão ainda tem um jogo importante, se não para o Corinthians, para os outros, para os adversários que estão lutando contra o rebaixamento. E claro, tem muita especulação, jogadores saindo, chegando, final do ano é assim mesmo, e a gente vai passar a limpo todas essas histórias aqui no Podcast Mão, número 47. E comigo sempre ele, o mestre Vitor Guedes. Tudo bem, Vitão? Tudo bem, Belo, Teleco, Vessone, sempre um prazer participar do podcast. Podcast que já nasceu hexacampeão. Teleco tá por aí, tudo bem, Teleco? Boa noite, estou aqui em festa, porque vai ter a festa do Hexa esse domingo ou não, meu amigo Vessone? Olá, um grande abraço a todos. Infelizmente, pelo que a gente sabe, não vai acontecer essa festa. Seriam 2 shows simultâneos nos 2 estacionamentos da arena, mas o clube, pelo visto, decidiu cancelar, enfim, recuou nessa tentativa, porque ele não tinha aberto a venda de estacionamento para os sócios torcedores, e por volta hoje, nesta segunda-feira, por volta das 8 da noite, ele abriu o estacionamento à venda para os sócios mais assíduos, etc., e vai abrir para todos os sócios a partir de, imagino, nesta terça-feira. Então, se abrir o estacionamento é porque realmente não vai mais ter, e agora tem que tentar descobrir aí o que aconteceu, ver com o clube de maneira oficial. Se fala aí nas redes sociais de que a Brahma, que bancaria essa festa, essas 2 participações aí com palco e etc., ela não bancou mais, ela não bancaria mais, e essa seria a causa aí dessa desistência. E na minha visão também, se isso acontecer, eu não vejo como um grande problema, porque depois da festa que foi feita com taça, 6-1 contra o São Paulo e etc., tudo que a torcida fez, mosaico, acho que aquele dia foi uma grande festa, ou foi uma grande celebração do título, e eu acho que agora tá meio que um cara de ressaca esse jogo do Avaí aí. Então eu não sei até que ponto você vai conseguir chamar de novo e puxar de novo torcida, etc., para um jogo desse como o Avaí, que para mim pelo menos está cheirando mais ressaca do que festa. Era uma coisa mais comercial, né, Vessone? Como você disse, não era oficial, o Corinthians não divulgou oficialmente essa tal festa, mas todos falavam que a Brahma iria patrocinar. Acho que seria uma coisa mais comercial mesmo, de fazer no estacionamento. O pessoal do marketing tinha falado até que os jogadores iam desfilar no meio do povão, ia ser a primeira vez no futebol brasileiro em uma festa dentro do estádio em que se misturaria torcida com jogadores, né? Era uma tentativa de fazer um negócio inédito. Mas é o que você falou, a festa mesmo natural foi na partida contra o São Paulo. Seria mais uma coisa comercial a mais para tentar vender, seja lá quem fosse que patrocinasse o evento, né, Vessone? Na minha visão é isso. Eu, pelo menos, na minha visão, é o que eu expliquei, que eu falei, não sei o que o Vitão e o Teleco pensam. Para mim, o jogo do título foi contra o Vasco. Contra o São Paulo, pro seu São Paulo, o primeiro jogo em casa, tinha sentido. Agora é fake, né? Qualquer festa sem sentido. Quando ser campeão, é campeão. É um jogo que o Avaí joga a vida dele, quer dizer, que não tem nada de festa pro adversário. Se fosse uma questão comercial, tudo bem. Agora não há clima nenhum de festa já, né? Clima tem. Clima de festa acho que tem, Vitão. Tem até o Paulista. Ganhou o campeonato, ex-campeão. Mas o jogo do título foi contra o Vasco. O jogo seguinte meteu 6 no São Paulo. Não há como repetir. O Vessone explicou o que eu penso como Vessone. Não dá para reproduzir aquele clima. O Corinthians tinha acabado de ser campeão, fora de casa, ia pegar um dos maiores rivais, o estádio lotado e tinha a taça. Enfim, agora, a alegria genuína não vai se repetir. Enfim, o Corinthians já é campeão há 500 anos. Já teve o jogo do título, o jogo da taça. Agora é o jogo do quê? É o jogo do Feliz 2016? Da despedida, jogo da despedida, o último jogo. Eu concordo. Não é o mesmo apelo, né? Na minha opinião. Só não acho que seria proibido fazer uma festa, criar algum fim fazer uma festa. Até 2016. Mas eu acho que não teria o mesmo apelo, enfim. E aí, Teleco?
A gente. Eu acho que eu sou meio sui generis nisso aí. Eu gosto mesmo é da festa no campo, de assistir o jogo. Toda essa parte de festa, assim, meio. Festa com hora marcada, eu não sou muito a favor, não. Gosto de festa. Eu não vou te chamar pro meu depois aniversário. do jogo. Festa com hora marcada, você não gosta? Quando Seis. você chama o convidado, você fala o local e a hora, pô, Teleco. Só que um detalhe aqui que eu vou. O Corinthians tem uma arena, tem que pagar essa arena. Então eu acho que ele tem sim. Eu entendo o que o Teleco está dizendo, mas ele tem sim que pensar em muitos eventos lá dentro, em fazer muita coisa além dos 90 minutos. Você tem 365 dias no ano, você tem 35 partidas no ano, em média, como mandante. Então você tem como. Uma vez eu falando com o gerente de operações agora, o manda-chuva lá, que é o Lúcio Blanco, e ele disse, nosso desafio não é os 35 dias, esses 35 a gente sabe que o estádio vai estar cheio, que a renda vai ser alta, só que a gente tem 330 dias para ocupar. Então, Sim, assim, mas essa festa visão... contra o Avaí já tá cheia que é do jogo, então não entra nessa conta. Não, mas teria um patrocínio, né? Se a Brahma patrocinasse, seria mais dinheiro entrando. Então eu vou só voltar um pouquinho. Na minha visão, por exemplo, o clube errou, e errou feio, ao não fazer com aquele jogo do Vasco, abrir a arena para que as pessoas fossem até lá para poder assistir os jogos nos telões. E aí depois fui tentar descobrir o que aconteceu. O futebol falou, parece que o futebol não quis, dizendo que o departamento de futebol, eles vão achar que é oba-oba, a gente não quer isso, vamos conquistar primeiro. Aquela coisa meio supersticiosa, e até para não tentar provocar o rival, aquelas bobeiras. Só que a arena tem que ser um negócio profissional, você tem que pagar ela. Então, para mim, o clube errou. Por que ele errou? Você tinha 10 mil pessoas na Gaviões, você tinha 5 mil na Pavilhão 9, você tinha mais 10 mil, você tinha mais 50, sei lá quantas mil nos bares, e você poderia muito bem capitalizar essas pessoas, levarem até o estádio, para que todo mundo assistisse junto, assistisse lá dentro, comesse, bebesse, fizesse tudo lá dentro e gastando dinheiro para o clube. E aí o clube não fez, porque o futebol não quis, e etc. tal. E aí simplesmente foi todo mundo gastar seu dinheiro tomando cerveja, gastando nas quadras das torcidas e etc. E o clube deixou de arrecadar. Então, a partir do momento que você tem um estádio, você tem que fazer com que ele vire dinheiro. Isso é uma coisa profissional. E depois eu até argumentei, eu falei, mas em 2005, por exemplo, o Corinthians foi tetracampeão e fizeram um palco com uma TV, com um telão, para que as pessoas assistissem aqui em Santana. Sambódromo. Um pouco do lado do Sambódromo. Não foi no Sambódromo, foi naquela praça Bagatelle. Isso, Campos de Bagatelle. Eu tava lá. As pessoas assistiram e acabou, todo mundo assistiu, ninguém falou em oba-oba, nada. Simplesmente o clube ofereceu um lugar para que as pessoas assistissem junto. Na final da Libertadores, foi lá no Sambódromo, mesma coisa. As pessoas tiveram onde assistir, ninguém tava falando que o Corinthians era campeão, você simplesmente deu um serviço. A Copa do Brasil de 2008 e de 2009, contra o Sport e contra o Inter, colocou no Parque São Jorge o telão. Também foi todo mundo, tinha 15, 20 mil pessoas ali no Parque São Jorge assistindo. Então, ou seja, eu acho que na minha visão já errou muito ao não colocar aquele jogo do Vasco para que as pessoas fossem até lá 5 mil, 10 mil. As TVs iam filmar, iam poder passar os torcedores juntos ali o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que de verdade faltou a Arena e os responsáveis se imporem um pouco mais em relação a isso. Falar assim, a gente tem um estádio para pagar, a gente precisa colocar, nós não estamos falando em obobo, a gente só está oferecendo um evento e uma oportunidade para que as pessoas possam assistir o jogo, independentemente de quem vai ganhar e quem vai perder. E a nota oficial no site era essa: o Corinthians disponibiliza um telão para as pessoas assistirem o jogo. Ninguém vai falar em comemoração de título, não vai ter nada, é só para você ir lá assistir. Mas no mínimo você teria que ter aberto ali o leste, por exemplo, para as pessoas assistirem. E então, a Gaviões da Fiel lucrou, porque a Gaviões fez um churrasco, todo mundo assistiu o jogo na quadra da torcida e ninguém falou, desmereceu o Vasco, nem nada. O clube poderia ter ganho esse dinheiro que a organizada ganhou. Discordo um pouco disso de vocês aí. A Gaviões faz isso há 818 anos, é uma tradição das suas organizadas. Mesmo na época que se comemorava na Paulista, os organizados, cada um ia para sua quadra. Não deixaria de ir na quadra das torcidas que não fosse para São Januário. Eu acho que tudo bem que futebol é profissional, que tem que ganhar dinheiro, mas há um limite. Tudo é dinheiro, enfim, poderia abrir o Hotel Itaquera no dia do jogo, mas que fizesse uma coisa diferente, assim. Quantos corintianos querem conhecer o estádio, não tem condições de conhecer o estádio porque não tem dinheiro para comprar ingresso?
que fosse feito para a torcida de Itaquera, para os corintianos da Carmozina, para os corintianos da Coab 2, para os corintianos de Goianás, os corintianos da Grande Itaquera que não tem condição de ver o jogo, que fosse quem faz faculdade, ali tem umas 3, 4 faculdades bem populares ali, para os funcionários do Santa Marcelina, enfim. Que com isso, que uma empresa conseguisse o dinheiro com uma empresa para bancar, como a Abrão agora desistiu, fizesse uma ação promocional com torcedores, aquela coisa que já tem do time do povo. Agora, cobrar ingresso para um jogo que é em São Januário, eu acho que a instituição está acima, às vezes, de algum dinheiro, assim. Eu entendo a opinião do Belo e do Vessone, mas discordo frontalmente nesse caso. Aliás, Vitor, mas no caso, só uma coisa, não precisaria cobrar, por exemplo, certamente cobraria ali R$10, uma coisa simbólica. Não, você dá um serviço, você não está só cobrando, você dá um serviço, você dá comida, dá bebida, seja lá alguma coisa. É isso que eu estou dizendo, o Corinthians poderia ganhar e a Arena ganharia dinheiro com esse consumo lá dentro, assim como as pessoas consumiram nos bares na Vila Madalena, nas quadras das torcidas, e você poderia capitalizar isso em dinheiro lá. Não era para cobrar R$40, R$25, R$30, não é isso. Você cobra ali R$5, R$10, no caso R$10 simbólico, por exemplo, para também não ficar entrando qualquer um ali no pessoal de rua, etc. Tal. Você cobra ali R$10, põe a pessoa lá dentro, numa dessa tem 5 mil pessoas ali, você já tem 50 mil só cobrando R$10 que ninguém ia reclamar. Mais comida, bebida, você faz ali 100 mil, 150 mil, é pouco? Mas não sei, poderia ajudar o clube. Eu entendo o que você diz, mas não estou dizendo para cobrar, virar uma coisa de... Pelo contrário, só estou dizendo que é um serviço para que as pessoas pudessem ir e poder assistir um jogo num lugar só, ao invés de cada um assistir na sua casa, etc. Eu tenho certeza que muita gente ia lá querer assistir, um torcendo junto com o outro, apoiando todo mundo junto, seria um negócio muito legal. E, Vessone, em cima disso, eu tô lendo aqui um e-mail que o Rodrigo Nascimento mandou pro podcastirmão@gmail.com. Nosso ouvinte Rodrigo Nascimento mandou hoje, faz 3 horas. E bate bem com o que a gente está falando. Ele está lembrando de uma coluna que eu escrevi no site Meu Timão, que eu brinquei com a ideia do Corinthians lançar um parque temático do lado do estádio. E daí ele fala assim, gostaria de saber como ele chegou, se ele chegou a passar isso ao marketing do clube, pois é uma ideia sensacional. Eu cheguei a mandar mensagem no Facebook dele perguntando, não obtive resposta, desculpa, o Rodrigo Nascimento, é que às vezes eu não abro o Facebook mesmo. No próprio site do Meu Timão, nos comentários, muitos torcedores pediram para levar o marketing, porque você tem mais acesso, precisa de um investidor, o terreno é grande demais, não é uma coisa impossível de fazer, é uma ideia sensacional, queria passar o presidente, não sei o que, sabem que isso dá lucro, bom, é isso, espero que vocês possam ler a mensagem e adoro o podcast. O Rodrigo Nascimento fala dessa ideia de parque temático. Não vou chegar, tanto que isso foi uma brincadeira, uma ilusão assim, que eu criei sobre o que o Corinthians poderia fazer lá do lado do estádio. Mas nesse negócio da Brahma patrocinar a festa, dá uma ideia de que poderia ter isso todo jogo. Não uma festa do lado de fora do estádio, mas o terreno do estádio do Corinthians dava para construir 2 estádios. Tem um espaço absurdo. Por que não vender para Vivo uma barraquinha de celular? Para Brahma uma barraca de, sei lá, refrigerante? Para Motorola, para não sei o quê? Por que não usar com empresas que nem você está falando, Vessone? O Corinthians já atingiu o limite do que ele pode conseguir em bilheteria, porque todo jogo é lotado. Para você conseguir mais dinheiro para pagar a arena, você pode conseguir empresas que invistam no estádio além da bilheteria, vocês não acham? E na verdade assim, o estacionamento do E5, lá o do Oeste, ele tá enchendo toda vez, 800 carros, 1000 carros, enfim, pessoas pagam lá 35, 50 pau, etc. Tá dando uma boa renda aquele estacionamento. Então ali você não precisa mexer, ele é enorme. Só que você tem aquele estacionamento, por exemplo, do setor leste, que agora até estão parando o carro agora lá também, antigamente não parava e agora começou a virar um estacionamento, mas ali, por exemplo, poderia pôr, uma das pessoas, no começo as pessoas falam, a gente sente saudade das barraquinhas do Pacaembu, etc. E por que não colocar ali um monte de barraquinha ali na frente do leste, naquele espaço enorme que tem? Você não atrapalharia o estacionamento do E5, que dá dinheiro, e você disponibilizaria ali barraquinhas oficiais mesmo, se fosse o caso, de linguiça, de pernil e etc. tal,
para que as pessoas pudessem ter os seus pontos de encontro, e ao invés de gastar na calçada lá com um ambulante, saindo do metrô, ou mesmo no shopping, elas falariam, pô, eu sei que eu tenho ali um pernil na frente do estádio, eu vou entrar lá e vou comer no pernil. Então as barracas seriam barracas oficiais, o clube poderia ganhar dinheiro e capitalizar de frente. Eu acho que eu não iria nem por esse lado, não precisa ser um negócio tão sofisticado igual você está falando. Só esse negocinho da barraquinha por dentro, com comida, com bebida, com camiseta, você monta ali todo jogo, muito dinheiro nesse sentido. E aí, Teleco, tá quieto? Qual a tua opinião a respeito disso? Eu gosto das barraquinhas, só acho que agora tá um pouco realmente bagunçado em torno da arena, né? Porque tudo bem, eu acho legal ter um jeito lá de vender, mas às vezes você não consegue andar, às vezes fica na calçada e, por exemplo, não pode vender cerveja dentro do estádio, mas do lado de fora, no caminho do estádio, na calçada, tem vodka, uísque, todo tipo de bebida, e eu achava legal poder organizar isso aí de um jeito melhor, né? Curaçao Blue, para atender o gosto do Vitor Guedes, que ele não, o que me faltava, não gosta muito de vodka. Bom, eu tenho um slogan que não é um slogan, é uma realidade, que eu parei de beber, mas continuo mamando. Mas quando eu bebia, o que eu gostava de tomar na porta do estádio, na época que os clássicos eram sempre no Morumbi, tinha uma barraca do Bigode, era um pernil, uma 5 Maria Mole, antes do jogo, né? Curaçao Blue, eu falei no outro podcast, mas vou repetir. The head of my dick. Curaçao. Agora... Então, mas você sabe que ali quando você chega em Arthur Alvim, que é um pouco antes ali do estádio, na primeira entrada, ali tem barraquinha, tem pernil, tem bebida, tem aquele esquema, aquele espírito de jogo do Pacaembu. Na Roberto Gomes Pedrosa, nem na Charles Miller, mas tem umas duas barracas bem próximas do Arthur Alvim ali, antes de estar da saída da Coab. Então, ali mais quando você vai de carro, você entra um pouquinho ali atrás, né, da avenida ali da Radial, e tem os lugares, tem um pedaço legal que acho que dá para aproveitar. E a minha bronca é mais assim, por exemplo, você sai do metrô, você não consegue mal passar, porque já estão os vendedores todos ali, né, e eu acho engraçado que se pega no pé de tudo quanto é coisa, mas você não consegue passar ali na hora de entrar. Então seria melhor, mesmo aquela própria praça grande que eles fizeram, pode fazer ali, né? Outro dia teve inclusive os food trucks, né? Que agora você não tem mais um carrinho que vende coisa, você tem um food truck. E foi legal, né? Podia fazer alguma coisa mais organizada na própria praça mesmo. Ô Teleco, eu já falei até, se o clube quisesse ganhar dinheiro vendendo produto oficial, abrir uma loja na saída do metrô. Mas do jeito que estão aquele pessoal que vende, e que infelizmente, eu não deveria falar isso, mas infelizmente morando no Brasil, eles estão vendendo a camisa a preço correto, ou um preço um pouco abaixo, né? Porque deveria ter camisa a preço popular, mas enfim, é uma atividade ilegal, eles não estão pagando imposto, não contribuem nada para o país, então tá errado, não deveria acontecer. E do jeito que eles têm liberdade para fazer aquilo ali, ou as pessoas são incompetentes, as autoridades, ou não querem ver, fecham os olhos, porque é impossível você sair do metrô e você não ver, que nem você falou, não dá nem para passar, você precisa ficar desviando dos varais de camisa pirata. É impressionante, e a polícia é do lado, né? Então, ou o pessoal é completamente incompetente de não ver que ali está tendo uma atividade ilegal, ou não interessa a alguém que aquilo acabe, né, Teleco? É isso aí. É assim, organiza tudo, não organiza nada, né? Ficar no meio do caminho só prejudica. E a gente falou de festa que não vai acontecer. A gente não falou de dentro do campo, né? Depois da derrota pro Sport, Corinthians volta quarta-feira aos trabalhos. Para vocês, antes da gente falar de renovações, saídas, chegadas, enfim, muita história aí que o pessoal quer saber. Time titular contra o Avaí, para vocês, para mim, time titular. Porque o Tite em 2010 reclamou tanto do Filipão
que não levou a sério o jogo contra o Fluminense e tal, que tirou o título do Corinthians. Se o Corinthians perder pro Avaí, cai em Vasco, Figueirense e Goiás. O Corinthians derruba 3 clubes com uma derrota. Então eu acho que pro Tite manter a coerência, vai pro time titular domingo contra o Avaí. O que vocês acham? Vai de mistão como fez contra o Sport, é o que eu acho. E eu acho que jogar titular que é uma frescura, vai se poupar pra 2017. Mas enfim, futebol tá muito fresco. Agora, eu acho que vai ser o time que jogou contra o Sport parecido. Jadson tomou cartão amarelo. Renato Augusto e Elias. O Renato Augusto falou que tava muito cansado já faz um ano, coitado. Então vai ser o time. Bom, sem Jadson, Renato Augusto e Elias, joga quem jogar é um time misto. E eu acho que ganha do Avaí com o time reserva. Eu acho que ganha sim, sem maiores dificuldades, independente de quem seja. Mas a minha aposta é que ele vai poupar no máximo 4 jogadores. Eu acho que na verdade ele não vai poupar ninguém, eu acho. Sei lá, meu achômetro só, a semana tá começando, porque é só parar pra pensar. Se fosse pra poupar, ele teria dado férias agora, esses jogadores ganhariam uma semana lá de tranquilidade, etc. Tal. Então se ele não deu férias, e o cara vai ficar lá treinando na quarta, na quinta, na sexta, sabendo que é o jogo em casa, estádio cheio de novo, etc. Então acho que ninguém vai querer ficar de fora. Então ele deu ali uma chance para que os outros jogadores pudessem jogar lá em Recife, etc. tal. Mas agora acho que vai jogar todo mundo, só não vai jogar o Jadson, que está suspenso, e o restante, para mim, na minha visão, vai jogar. Eles não vão, o Felipe, por exemplo, não vai ficar 15 dias à toa lá treinando, sendo que ele poderia estar de férias, por exemplo. Então, eu não vejo essa possibilidade. Para mim, vai jogar todo mundo, só não vai jogar o Jadson. Então, o time seria Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Wendel. No meio-campo seria Ralf, Elias. E aí, quem entra? Rodriguinho de novo? Rodriguinho e Renato Augusto. Rodriguinho e Renato Augusto. No ataque, Malcom e Wagner Love. Eu acho que Renato Augusto e Elias não jogam. Vamos ver. A gente tem o podcast mais perto do jogo, depois dos treinamentos. Quem sabe o Tite Mas será a despedida de dê a Ralf? dica. Então, o que vocês acham? Esse é um tema interessante. Antes de vocês falarem, só uma informação que me foi passada por um amigo dos empresários do Ralf, o Alisson e o André Costa, né? Os dois são Costa, os dois empresários que não gostam de dar entrevista, mas tem um brother chegado a eles, que eu tenho um contato um pouco mais aproximado, assim, que eu consigo conversar, porque eles não atendem telefone, não adianta, os empresários do Ralf não falam com ninguém. Mas falei com esse amigo deles, e ele falou o seguinte: tem uma reunião essa semana. Vai ter uma reunião entre os empresários do Ralf e a diretoria. Então eu tô apostando que essa semana é sim ou não. Vocês querem o que o Corinthians ofereceu? O Vessone até pode falar em detalhes o que o Corinthians ofereceu pro Ralf. Ou vocês não querem? Não querem, tchau. Querem, beleza, a gente renova essa semana. Para mim, nessa reunião que vai acontecer essa semana, que me foi passado por um amigo dos empresários do Ralf, vai ser decidido sim ou não. Agora, Vessone, o que o Corinthians ofereceu que os empresários ainda não responderam sim ou não? Até onde se sabe, o Ralf ganha ali cerca de 250 mil, o Corinthians aceitaria aumentar em cerca de 80, 100 mil quase, chegando quase a 350, seria um alto salário, não seria o top, porque o top é Elias, que ganha ali cerca de 450, 500, etc., mas seria um ótimo salário, obviamente. O Corinthians já abriu mão também de um ano, então ele teria 2 anos de contrato e daria uma luva, porque todo mundo tem direito à luva. Só que no Corinthians normalmente é 1 milhão, 1,5 milhão no máximo dessa luva, é uma coisa normal no futebol. Tanto que uma vez o Jorge Henrique tentou pedir 3.800, 3.600, enrolou. Aí o Andrés entrou na história e falou: 1,5 ou estava, e resolveu, enfim, fechou em 1,5. Então, e agora o que eu sinto é que o Ralf está indo para um caso de Paulo Guerreiro, que tinha uma proposta completamente alucinada do Flamengo e não existe aquela proposta. Para que as pessoas saibam, o Guerreiro vai ganhar cerca de 43 milhões em 3 anos do Flamengo.
dá mais ou menos 1,1 milhão por mês, entre o salário e a luva diluída. A luva dele, se não me engano, é 26 milhões. Então você dilui lá nos 36 meses, mais o salário de 400, 500 mil, dá quase 1,1 milhão por mês. Então, por que o Corinthians não conseguiu, mesmo fazendo uma proposta muito boa pro Guerreiro? Era ótimo, era 550 mil de salário e uma luva, se não me engano, de 16 milhões. Era um negócio assustador. Por isso que o Roberto fala, eu tô sem ele, mas eu poderia estar quebrado. E é verdade, porque é um valor muito alto. E o Flamengo, ele já tinha isso do Flamengo. Então, é como você tá querendo vender seu carro. O cara falou assim, eu comprei ele por 20. Você já tem a tranquilidade e começa a surgir, um oferece 16, outro 17, 18. Por que eu vou aceitar 16, 17, 18 se eu já tenho 20 numa promessa? Então, o que está me tirando isso do Ralf é um caso igual ao do Guerreiro. Ele já tem uma proposta melhor, se fala de Flamengo, se fala de Cruzeiro e etc. tal, mas eu acredito que o Flamengo, porque o Flamengo e o Corinthians são os dois que vão ter muito dinheiro a mais do que os outros no ano que vem. O Flamengo dentro de campo tá péssimo, etc., mas fora de campo está se acertando e vai sobrar mais dinheiro no Profut agora. Eles vão ter muito dinheiro para investir, assim como o Corinthians vai estar mais tranquilo em 2016, porque o contrato de TV dos dois é diferente dos outros, vai dar quase 30 milhões a mais. Então é isso, Belo, eu acho bem difícil mesmo dele renovar se ele tiver essa proposta já de alguém, seja de Flamengo, de Cruzeiro, quem for, porque ele já tem alguma coisa. Se você não chegar nessa coisa que ele tem, então é por isso que os empresários, eu acho que estão ali muito tranquilos, quase que esnobando o Corinthians. E aí eu acho que, como fez com o Guerreiro, muito obrigado, valeu por tudo. Ele sabe que a torcida gosta dele, ele sabe que ele tem ambiente, ele sabe que se ele errar 50 jogos, a torcida vai ter paciência com 50 jogos com ele. Ele tem uma boa estrutura, ele tem um time, tem uma estrutura já de time, ele sabe que ele tem tudo isso, coisa que o Guerreiro foi pular fora, pensou no dinheiro e hoje está sofrendo tudo que ele está sofrendo, porque não tem time, não tem estrutura, sofre no dia a dia. Está sofrendo ganhando 1,2 milhão por mês. É isso. Então é um sofrimento nesse sentido. O cara pensa no dinheiro. Mandar ele escrever agora e mandar na FAP-SP. Não, mas é isso. Então, sofrendo, que eu digo é isso, sofrendo de pelo menos dentro de campo não estar se sentindo feliz. Obviamente que fora de campo ele está muito feliz, mas dentro de campo, ao ficar tomando butinada, ao ficar sem fazer gols e a cobrança e jornal... Para que eu vou chorar, tô triste. Não, mas é nesse sentido, entendeu? Que de cobrança nesse sentido, e o Ralf sabe que no Corinthians ele não teria isso. E agora, se ele for para qualquer time, ele vai estar começando a sua trajetória, ele vai ser cobrado, todo mundo vai querer que ele jogue em alto nível, se ele errar ninguém vai ter paciência, mas diante de uma proposta milionária, o cara vai, não tem jeito. Agora, Tony, a única coisa que eu... Aqui. Fala, Tele. Mas vem cá, vamos falar devagar, porque vocês vão fazer eu chorar no ar. O Vessone tá deixando o Guerreiro triste, eu tô quase emocionado com a tristeza do Guerreiro com 1,2 milhão. Então, Vê, Teleco, não me deixa chorar agora também, vai. Não, tudo bem, eu vou com carinho pra tu não te machucar, Vitor. Tô triste também. Então, olha, independente disso aí, tá? Isso aí sempre é um assunto delicado, porque o Ralf é ídolo de muita gente, né? E o pessoal fala, não, assina com o Ralf, tanto faz quanto for o valor, mas vamos só colocar os valores em cima da mesa. Se ele tem essa proposta de 4 milhões de reais de luvas, mais 400 mil por 3 anos... ele teria um salário médio de 511 mil por 3 anos. Agora, muito dinheiro. A oferta do Corinthians, que seria 350 mil por 2 anos, mais 1,5 milhão de luvas, então o salário médio dele ia ser 412 mil. Por um bom volante, importante para a história do Corinthians, mas que também não é um volante de seleção. Então, acho bastante dinheiro. Então, fica na mão do Ralf aí. Vale 100 hoje, mil por mês? O pessoal da Fox lá do Rio de Janeiro me disse que ele tinha uma proposta de 3 milhões de reais do Flamengo, de luvas. Daí não seria diluída não seria diluída essa luva pelos anos de contrato. Seria 3 milhões. Seria uma pancada à vista. Mais um salário de 400 mil reais. Então, é uma oferta tentada. Eu não sei como é que o Flamengo pagaria isso, porque o Flamengo também não tá sobrando dinheiro lá e ele já tem essa pancada para pagar pelo Guerreiro. Mas se são 3 milhões à vista é uma grana.
Se são 3 milhões, a diferença cai para 70 mil mensais. Mas lógico que a gente tem um ano a mais de contrato, especialmente para alguém na idade do Ralf, né? Que já não é menino, faz bastante diferença. Não, mas é isso. Eu tô falando de falar de fora. O Diogo Couto, que é um assessor até do Kaká, ele faz uma brincadeira que rasgar dinheiro dos outros é fácil, né? Então é óbvio que tudo que a gente tá falando é muito bonito, a gente ficar falando do outro que não quer aceitar. Pô, essa proposta é boa, que ela é maravilhosa, mas essa é boa. É muito fácil brincar assim com o dinheiro dos outros, falar do dinheiro dos outros. Só que eu acho que o Corinthians, se chegar nesse patamar dele ter uma outra proposta e ficar fazendo essa frescura, não tem que renovar mesmo. Ó, eu cheguei nesse meu limite, daqui eu não posso passar. Se você tiver outra proposta, seja feliz. Acho que o Corinthians está certo se fizer isso. O único ponto que eu coloco a mais aí, Vitão, é a declaração do Andrés na segunda-feira dizendo foi bom a sua passagem, tchau, um abraço e tal. O Andrés é um negociador. Então eu só coloco esse ponto. Tem muita gente já colocando no passado a passagem do Ralf pelo Corinthians. Os empresários estão pedindo muito. Ele acredita que os empresários estão fazendo leilão. Ele fala como se tivesse desistido para os caras falarem opa e diminuírem a pedida. Eu queria falar um negócio que vale para o Ralf, mas vale para qualquer jogador. Os empresários, uma pinóia. Quem pede é o Ralf. Jogador de futebol é muito milindrinho, é muita frescura. Qualquer ser humano que tenha 18 anos, tem um ensino fundamental, médio, superior ou pós-graduado, responde pelos seus atos. Jogador de futebol, o empresário fez aquilo, o pai, a ex-mulher. O empresário não pede por conta dele. Se o empresário tem uma procuração do atleta, se pede 500, 1 bilhão ou 500 mil, é porque o jogador autorizou. Então não é empresário coisa nenhuma, é o Ralf que está pedindo 500, 1 milhão, vale para Ralf, vale para Guerreiro, vale para de 1 a 11, vale para todos. O empresário não fala o que ele quer, ele representa um jogador de futebol, que é maior de idade. Então não é o empresário de A, de B, é o seu Ralf que está pedindo 500, 200, 800. Como te vê, Sony, você tem uma proposta melhor que vá. Que dá certo ele. Pelo menos até o momento o Ralf não declarou que não jogaria em outro time, que é corintiano, que nem fez o Guerreiro. Profissional que vai ganhar mais no raio que o parta. Agora, me incomoda essa coisa de tratar o jogador como débil mental. Que é o empresário que faz. Quem faz não é o jogador. O empresário representa o jogador. Serve pro Ralf, serve pra todos. Essa é a minha opinião. Me irrita essa coisa de tratar o jogador como débil mental. Eles são maiores de idade. Você tem razão nisso que você está dizendo. Só um adendo. Os empresários, não só o do Ralf, qualquer empresário de jogador. Todos. Eles ganham, Vitão, parte do que o jogador ganha. É muito normal. Por isso que eu tô dizendo. Então, muitas vezes, não é que o Ralf, por ele, a parte dele, acho que essa minha parte aqui eu até aceitaria. Só que o empresário sabe que tem que pegar a parte dele também, tanto na luva quanto no salário mensal. É muito normal isso. Mas o jogador tem que saber disso. Se ele tá levando em cima dele, porque o jogador autoriza. A proposta, o jogador tem que autorizar, não é o empresário. O jogador, se quiser, negocia sozinho. Mas tem muito jogador que, quando para a carreira, etc., ele dá declaração assim: porque meu empresário roubou tudo de mim, eu tô sem nada, porque meu empresário pegava a maior parte do meu salário. É muito normal a gente escutar esse tipo de coisa. Então, eu entendo o que você está dizendo, eles são maiores de idade, mas certamente o empresário que vai levar parte do salário dele e vai levar parte da luva também está na briga ali e sabe que vai pegar um percentual maior de outro clube nesse caso, entendeu? Os empresários não estão só negociando porque o Ralf está querendo, é porque para eles também é interessante, pode ter certeza. Mas tem autorização e aval do Ralf para fazer isso, né? Inclusive eu falei com o Ralf sobre isso semana passada, exatamente o que o Vitão tá falando. O Ralf, ele não negou que teria pedido nada, então é isso que o Vitão tá falando. A gente fala os empresários porque eles que negociam, mas quem pediu foi o Ralf. Vamos ouvir então o Ralf falando sobre isso, sobre ele ter pedido esse valor em luvas, salários, enfim, e não negando que pode defender inclusive um rival aqui em São Paulo. Ele não entra naquela situação do Guerreiro, que disse que só jogaria no Corinthians. Vamos ouvir o Ralf. Aproveitando aqui a volta olímpica, Ralf, todo esse torcedor que tá gritando teu nome agora só quer ouvir uma coisa de você, que você fica. Dá pra falar isso? É difícil de eu falar, mas eu sempre deixei bem claro que eu quero ficar, quero permanecer. Essa semana eu devo estar conversando com meus agentes, ver o que é melhor para ambas as partes, pro Corinthians e para mim.
e eu quero ficar, já deixei bem claro, quero continuar, quero fazer história aqui, quero conquistar mais título. Você deve ter acompanhado as notícias, é verdade o que saiu, que você pediu luvas, que você pediu aumento salarial, que você pediu 3 anos de contrato? Sim, pedi. Não cheguei a 3 anos de contrato, falei até 2 já seria ideal, se for 3 melhor ainda. Mas pedi luva e pedi aumento de salário sim. Mas não nesses valores proporcionais que estão saindo aí. Você topa abaixar a sua pedida, se o Corinthians subir um pouquinho, chegar a um meio termo? Sim, claro, por isso que eu tô falando, tem que ser bom para ambas as partes, não só pro Ralf nem só pro Corinthians. Então, o que for melhor para ambas as partes a gente vai decidir essa semana. Tem ofertas de outros clubes, Ralf? Não tem nada, agora que eu vou saber, que agora deu uma acalmada na competição, fomos campeões, eu tava mais focado no meu objetivo, que era ser campeão e terminar bem a competição. Você defenderia algum rival aqui de São Paulo? Difícil eu falar agora. Até por um momento de adrenalina, de cabeça, de estar pensando na festa, do título, da comemoração, é difícil eu falar. Então, tô focado no meu objetivo aqui, que era ser campeão, então quero continuar aqui. Valeu, vai pra festa, Ralf, obrigado. Tá aí, Vitão. Ralf, então, falando que pediu mesmo aumento, pediu luva, pediu tudo. É ele, não é o empresário, exatamente o que você falou, né? Eu não tinha ouvido essa entrevista do Ralf, mas pelo menos isso, ele assume. Parabéns pro Ralf, é óbvio, né? E o Vessone falou, é verdade, eles ganham, o empresário ganha em cima disso, afinal eles trabalham pro empresário. Ninguém trabalha de graça, se trabalha pro jogador, tem que ganhar do jogador. E agora, com exceção em relação ao Guerreiro, com exceção daquela parte que o Guerreiro falou lá, no jogo só no Brasil, etc. tal, você podem perceber no discurso do Ralf, é o mesmo discurso na época da renovação do Guerreiro. A gente está sentando, tem que ser bom para mim, bom para o clube, tem que ser bom para mim, não pode ser só bom para um lado, a gente está tentando se acertar. Não, depende mais do Corinthians, agora é com o Corinthians, não é comigo. Quando o jogador fala é com o clube, quando ele está dizendo isso, é do tipo, eles têm que aumentar eles têm que dar o que eu pedi, trocando no português, claro. Então, as frases são muito parecidas com o Guerreiro. Por isso que eu acho que o caso é muito parecido. Ele já tem uma coisa muito boa e ele tá tentando, no mínimo, chegar muito perto dessa coisa boa. Só que o Corinthians tem um limite, no Guerreiro chegou esse limite e o Corinthians agradeceu ele. E tá me cheirando que vai pro mesmo caminho, porque se ele não tivesse nada, certamente ele já tinha aceitado essa proposta correndo. Por exemplo, o Danilo aceitou continuar no Corinthians, sabe que é o último ano de carreira dele, ele aceitou diminuir um pouco o salário porque ele sabe que ele vai ganhar em dia, tem uma boa estrutura para ele se recuperar, ele já é ídolo, ele não vai ter tanta cobrança. Então ele se enquadrou naquela situação toda e na parte financeira porque ele sabia que ele tinha tudo isso a ganhar e não tinha nada melhor do que isso, certamente. E aí preferiu ficar no Corinthians. Só que o Ralf é diferente, ele tá cheirando que ele já tem uma coisa muito grande e agora ele só está tentando chegar perto dessa coisa grande, dessa proposta, no mínimo parecida, para ele poder ficar. Tá muito parecido com o Guerreiro. Eu concordo com o Vessone, é um discurso parecido. E a diretoria vai conversar com o Ralf essa semana, provavelmente na quinta-feira, quando a gente tiver um novo podcast, o podcast 48, a gente já vai ter uma resposta mais exata da situação do Ralf, mas está aparecendo, eu concordo com o Vessone, que o Ralf pode ir ganhar dinheiro em outros ares, ele que ainda tem muitos anos pela frente, né? A gente fala em jogador experiente, mas ele tem, se eu não me engano, quantos anos tem o Ralf? 33, 34? 31 só. 31? É menos ainda, então ele vai jogar 5, 6 anos em alto nível ainda, então ainda pode jogar muita bola, muitos campeonatos brasileiros por aí, o Ralf. Ô Teleco, o Daniel Augusto Júnior pediu pra gente continuar a promoção do livro dele, mas ele vai participar do podcast Mão só no início do próximo mês, porque ele falou que quer participar no dia em que ele for escolher o vencedor. Como o vencedor vai ser escolhido no início de dezembro, então na quinta-feira ele disse que vai participar do podcast Mão. Agora, como é que faz para ganhar o livro do Daniel Augusto Júnior, hein, Teleco? Você precisa escrever "Eu ouço o podcast Mão" e coloca junto no seu tweet uma foto de você com alguma coisa do Corinthians, né? Pode ser a camisa, um objeto, pode ser no estádio. Se for tudo junto, melhor ainda. E aí fala: eu quero ganhar o livro que será sorteado no podcast Mão, o livro do bicampeonato mundial. E olha só que legal, o André Franco escreve aqui, coloca uma foto dele com vários
torcedores do Corinthians, inclusive com uma criança muito especial aqui, e deixa eu ver se ele fala o nome, é o Caio, um abraço pro Caio, e ele escreveu: quero ganhar o livro do podcast Mão, 2 vezes campeão em menos de uma semana, e uma criança convertida, foi a primeira vez do Caio, filho da minha namorada, em um estádio, e ele ficou encantado com a Fiel, mais um louco do bando. Então um abração pro André Franco e pro Caio, filho da namorada do André, que virou corintiano, foi ao estádio em Itaquera. Estão aqui as fotos deles no estádio e estão participando dessa promoção. Daniel Augusto Júnior na semana que vem vai escolher. Um abração pro Júlio César Matos, que pergunta se tem novidade do Name Rights. Não! A gente não vai falar de Name Rights hoje. Alex Miranda, eu quero o livro do podcast Mão porque sou o campeão, fã da maior banda da história e do trabalho impecável do Daniel Augusto Júnior. Olha só, fazendo até uma propaganda dos Beatles aqui, que o nosso Alex Miranda, ouvinte do podcast Mão, sabe que o Daniel Augusto Júnior, o repórter fotográfico do Corinthians, é fã dos Beatles, então já está tentando ganhar pelo coração do Daniel, que vai participar conosco. Deixa eu ver quem mais: Andréa Mantovani, Bia Manese, Alan Agostini, Luiz Melo, que sugere que a gente faça uma seleção do Hexa e a pereba do Hexa. Qual seria a seleção do Hexa, hein, Luiz Melo, além do time do Corinthians? Aliás, 5 corintianos, né, foram eleitos pela CBF na seleção do campeonato, enquanto eu tento entender aqui o tweet do Luiz Melo. Quem tem esses 5, Teleco? Edilson. Não, para. Edilson não entrou, que isso? Renato Augusto, Elias, Gil, Jadson, Cássio. Então e Cássio, tá rodando essa informação disso daí. É o Cássio, não sei se está confirmado, enfim, a Globo... Não, está confirmado. O Galvão Bueno leu no programa dele no Sport TV. Cássio, então Gil, Elias, Renato Augusto e Jadson, do Corinthians, estão na seleção do campeonato. E o Tite, né? E o Tite como treinador, exatamente. 4 jogadores do Atlético Mineiro e o Luan e o Ricardo Oliveira na frente. A seleção é Cássio, Marcos Mineiro Rocha. É exagero, hein? Quem que é do Atlético Mineiro? Então, eu vou falar aqui: Cássio, Marcos Rocha, Gil, Gemerson e Douglas Santos. Ou seja, a zaga tem os 3 do Atlético e mais o Gil. Quero lembrar que o Atlético Mineiro, vice-campeão brasileiro, tem mais gols tomados que o lanterna e rebaixado Joinville. Parabéns para quem elegeu a seleção. Os 2 volantes, Elias e Rafael Carioca, os 2 meias, Renato Augusto e Jadson, Luan e Ricardo Oliveira na frente, o técnico Tite, o melhor estrangeiro Lucas Prato, revelação Gabriel Jesus. Então esses foram os escolhidos aí. Eu acho muita coisa. O Felipe, para mim, engraçado, o Felipe para mim fez o campeonato melhor do que o do Gil, em termos de campeonato, mas aí que tá, o Gil é seleção, o Gemerson foi para a seleção agora, e aí as pessoas votam, não tem muito jeito. O Felipe paga um pouco por isso, né? E lembrando que quem escolhe essa seleção... melhor que o Felipe, mas eu elegeria os 2. Repito, o Galo tem a segunda pior defesa do campeonato e é pior que a do Joinville, que está rebaixado. Quem escolhe essa seleção são os treinadores dos times que estão disputando o campeonato, os capitães dos times que estão disputando o campeonato, a comissão técnica da seleção brasileira, os jogadores convocados para os últimos 2 jogos da seleção brasileira nas eliminatórias. Então todos os jogadores convocados para os últimos 2 jogos, inclusive os 4 do Corinthians, votaram, e alguns jornalistas. São esses intelectuais e esportistas que escolhem essa seleção. Tá. O que o Luiz Melo estava falando, Marco, eu acho que é um exercício interessante, mas acho que ficaria muito longo a gente fazer agora. Que seria a gente pegar os 6 elencos campeões brasileiros e fazer uma seleção de todos. Ah, entendi, tá certo. A seleção do Hexa seria a seleção dos 6 títulos brasileiros. A gente poderia fazer como lição de casa e apresentar no próximo, quem sabe, né, Teleco? Eu acho uma boa, especialmente porque a gente não tem jogo no meio da semana, então na quinta para sexta-feira eu acho bem legal a gente falar disso. Aliás, o Luiz Melo colocou aqui, agora que eu entendi essa seleção dele: Dida, Giba, Gil, Gamarra e Kleber, Rincon, Paulinho, Renato Augusto e Jadson, Luizão e Liedson. Ele tirou o Marcelinho do time?
A opinião do Luiz Melo, nosso ouvinte. Tem Ricardinho, tem Vampeta, o Dinei, que foi muito bem naquele bicampeonato brasileiro. Mas pô, fez gol em final. Sim, mas ele não era titular nem em 90, nem em 98 nem em 99. É o Neto, tirou o Neto, que foi o jogador do primeiro título, né? Mas enfim, se a gente ficar discutindo, é como disse o Teleco, a gente vai até amanhã. Mandar um abraço pra Ana Santos 73. Aqui técnico, eu posso antecipar meu técnico? Pode. Antônio Lopes. Márcio Bittencourt, que foi o verdadeiro campeão em 2005. O Reinaldo 6 Estrelas também participando conosco. Nos siga nas redes sociais, que você vai poder colocar pautas pro programa, como fez o nosso querido amigo aqui que colocou essa pauta, que será realizada durante a semana, o Luiz Melo. Você também pode mandar sua pergunta, o Vessone vai ter todo o prazer em responder, o Vitão nem tanto prazer assim, mas vai responder assim mesmo. Acho que de assunto tá bom, né, por esse comecinho de semana. O que vocês acham? Tá ótimo. E aí, Teleco, mais alguma coisa a declarar? Tenho sim. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Tchau, tchau, Vitão. Aquele abraço. Falou, Vessone, até o final da semana. Até, um grande abraço.